Você conhece o conceito de autogestão? Autogestão é o que vai fazer com que você aprenda a promover os seus resultados dentro da empresa. Quando eu falo sobre gestão, as pessoas acham que gestão é somente para líderes, para pessoas que estão no cargo de liderança, e não é bem assim. Até porque temos muitos líderes aí ainda em desenvolvimento, e que bom! Mas isso significa que, por vezes, a falta de alguma ferramenta ou de algum domínio do seu líder, do seu gestor, pode impactar diretamente os seus resultados e fazer com que você não consiga promovê-los dentro da empresa. Então, sim, você precisa se autogerir. Você precisa aprender a fazer isso utilizando métodos e ferramentas de gestão. Que envolve autogestão? Autogestão envolve você ter muita clareza dos seus processos. Eu não estou dizendo necessariamente para você fazer fluxogramas e cipocs e VSMs dos seus processos. Se você aprender a fazer e puder fazer, lindo, incrível, mas não é necessariamente só isso. É você colocar ali no papel mesmo, é você ter clareza de onde os seus resultados impactam, de quem é o seu cliente, quais são as suas entradas, ter visão holística e estratégica sobre os processos da empresa. Você precisa perceber isso para você conseguir se autopromover, para você conseguir saber onde está o impacto dos seus resultados e mostrar, apresentá-los de forma estratégica. Você precisa ter clareza de quais são as suas metas. E para isso você precisa ter clareza dos seus papéis e responsabilidades. Quais são os entregáveis que são esperados de você? Como você tem que entregar esses entregáveis? Quais são os resultados, as métricas, números? E também os resultados qualitativos. E aí você começa a vir para os comos. Como que você gere resultados? Como que você gere processos? Você precisa ter, para as áreas que têm processos mesmo para executar, você precisa ter controles dos seus processos, precisa ter indicadores, divergências, entregas, prazo, qualidade, custo e metas para esses indicadores. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então você precisa ter metas. Ah, Andressa, mas o meu gestor nunca estipulou uma meta para mim. Estipule você. Estipule uma régua você, baseado no que você sabe que funciona, e busque sempre melhorar. Esse é o jogo agora. Se você é uma área de suporte, o resultado, o número que você precisa controlar vai estar lá na área do colega. E se você não fizer o dever de casa e se relacionar bem com as pessoas, como é que ele vai te passar esse número? Então você precisa também controlar os resultados e o impacto que o seu trabalho está gerando no resultado de outros setores, porque o resultado quantitativo está lá. E quais foram os resultados qualitativos, Andressa, que você gerou? Se você não tiver um controle das suas iniciativas, dos projetos que você está, qual é o projeto, qual é o processo impacta, quem são as pessoas envolvidas, quem é o líder do projeto, qual é a abordagem que você está trabalhando nesse projeto, passo a passo ali, passo a passo de execução daquele projeto, qual é o prazo para começar, qual é o prazo para acabar, quais são os ganhos quantitativos, os ganhos qualitativos. Tudo isso vai fazer com que você profissionalize o seu trabalho e estruture a forma de apresentar o seu trabalho. Tem a estrutura, tem a estratégia para vender o seu trabalho. Isso é fazer autogestão. Autogestão é um dos pilares ali, um dos pontos chaves quando a gente fala sobre posicionamento interno. O que mais tem a autogestão? Você precisa estruturar a sua governança. Governança é sobre você saber quais são os momentos de encontro, quais são as reuniões, o que é reunião com o seu líder, o que é reunião com outras equipes, o que é reunião com outros setores. Qual é o objetivo das reuniões? Qual é o âmbito das reuniões? Quais são os entregáveis de cada uma daquelas reuniões? Autogestão envolve você saber gerir bem o seu tempo, se planejar muito bem, ter o seu planner, ter uma organização do seu calendário, fazer o planejamento da semana, fazer o planejamento do mês. Autogestão significa você saber quais metodologias escolher para resolver problemas com pessoas. Quais metodologias escolher para que a sua reunião seja uma reunião produtiva? É você saber como preparar uma reunião e sair de lá com entregáveis, não sair de lá frustrado com um monte de coisas faladas e nenhuma ação e somente uma próxima reunião agendada para fazer de novo, porque nada foi resolvido naquela reunião. Tudo isso envolve autogestão. Envolve o domínio de métodos e ferramentas de gestão para que você aprenda a comunicar seus resultados, para que você aprenda não somente a gerir, mas a promover seus resultados. Tudo isso, gente, é sobre métodos
de gestão, métodos, ferramentas, aquela historinha de processos, melhoria contínua, PDCA, organização do tempo, aquelas coisas que você vai aprendendo de forma solta. Tudo isso, quando você encaixa esse quebra-cabeça, faz com que você tenha um potencial enorme para se autopromover. Aplicando isso de forma estratégica, você consegue certamente se autopromover. É isso que a gente ensina na fase de posicionamento interno na Academia da Gestão.